pessoal, aula do dia 23 de fevereiro sobre scanf, entrada de dados na linguagem C. Bom, como é que funciona essa função? Tá? Essa função ela pertence à biblioteca standard.io, é a mesma biblioteca do printf, e ela trabalha com dois argumentos: percent tipo, que vai ser de acordo com o tipo de dado da variável que você declarou, vírgula, e comercial e o nome do identificador aqui, tá? Esse e comercial aqui é um operador de endereço, que no momento nós vamos só adotá-lo aqui na frente da variável. Observe a sintaxe, que ela tem as duas aspas aqui, aspas duplas, né? Vírgula e o nome do identificador. Então, como que funciona aqui essa função? Se eu tiver aqui uma variável do tipo int, por exemplo, num, tá? O meu scanf, esse percent tipo, vai ser o respectivo tipo de dado aqui. Então, eu vou usar percent %d. Então, a minha função scanf vai ficar assim: scanf, aspas, percent %d, vírgula, o e comercial e o nome da variável em seguida. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Sempre que o programa for executar essa instrução, o computador for executar essa instrução, ele vai ficar esperando que o usuário digite algum número do tipo inteiro, né? E vai ser armazenado no endereço de memória da variável num, tá? Bom, tem um outro exemplo aqui de um programa, esse programa aqui do TCLite, onde eu tenho aqui duas bibliotecas, standard.io e con.io. A biblioteca con.io foi colocada porque eu tenho a função get aqui no final, tá? Essa função ela vai parar, vai ficar esperando alguma coisa do teclado para que volte para o modo de edição. A minha função principal e uma variável do tipo int, que eu chamei de num. Aqui uma instrução: digite o número, e aqui a entrada de dados scanf percent %d, o e comercial e o nome da variável aqui em cima. Então isso aqui é a entrada de dados. Quando eu coloco barra barra, não é processada essa informação, tá? Entrada de dados, isso aqui é um comentário. E aqui a hora que eu faço o printf, isso aqui é a saída de dados, tá? O número digitado foi, encontrou um percent %d, ele vai imprimir o que estiver após a vírgula, que é o conteúdo da variável num. Então vamos supor aqui que eu tenho uma variável do tipo int, e eu vou alterar para float. Se eu tivesse uma variável do tipo float, tá? O meu scanf ia ficar assim, percent %f. E a minha saída também tem que ser compatível com percent %f. Tá? Observem que o nome da variável não foi alterada, né? Porque ela permanece o mesmo nome, ela só mudou o tipo. Então eu mudo aqui o scanf e mudo aqui no printf, percent %f. Se ela fosse do tipo double, basta eu alterar aqui para o tipo double, colocar aqui o percent %e. Tá? A variáveis do tipo char a gente não vai tratar agora, é um capítulo à parte, nós trataremos as funções, os tipos de dados char, depois que a gente estiver dominando aqui os tipos numéricos, tá? Então aqui eu tenho o percent %e, porque é double, a minha variável permanece da mesma forma. Bom, o que acontece aqui neste exemplo? É o mesmo programa, né? Aqui nós temos a tela do computador. O que acontece quando a gente executar esse programa, tá? Na tela do usuário, a única instrução que vai aparecer é essa aqui, ó. Digite um valor. A função scanf vai fazer com que o programa pare e fique esperando que o usuário digite um número, né? Que vai ser armazenado na variável num. Então, a hora que o usuário for lá e digitar, por exemplo, 23, né? O que acontece? Vamos desenhar aqui. Quando ele faz a declaração int num, é alocado um espaço na memória, né, que a gente chamou de num, né?
Quando o usuário digitou 23, o número 23 fica armazenado nesse espaço. É isso que faz a função scanf. Tá? Então a função scanf, ela para, o usuário digitou 23, ele armazena esse número, essa informação, na variável num. Está aqui. Né? Essa instrução faz com que o usuário interaja com o seu programa. A hora que o usuário digitar, a hora que o programa executar essa instrução printf, o que vai aparecer na tela do usuário? O número digitado foi, né? O número digitado foi. A hora que ele encontrou aqui o %d, ele vai buscar o conteúdo da variável num. O conteúdo da variável num qual que é? 23. Então aqui vai aparecer, o número digitado foi 23. Então aqui ele alimentou o número, o programa com o número 23, a entrada de dados, e aqui ele fez a saída de dados, 23. Tá? É assim que funciona, né, a função scanf. Bom, eu tenho aqui um programa, vamos acessar aqui o TCLite, vou abrir aqui o programa, Open, da tabuada. Ó. Tá? Então aqui eu tenho o programa da tabuada. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho as duas bibliotecas com I/O Standard I/O, void main, uma variável num. Prezado usuário, bom dia. Hoje você deseja estudar a tabuada de que número? /n para quebrar a linha. E aqui meu scanf, ó, %d. Por quê? Porque minha variável é do tipo int. E comercial num. Printf %d. Tabuada do %d. Ou seja, ele vai imprimir aqui tabuada do número que o usuário digitar na instrução anterior. Então, vou lá, clique em compilar, 0 erros, run. Você deseja estudar a tabuada de que número? Vamos colocar aqui a tabuada do 5. Dou Enter, ele imprime lá, tabuada do 5 e faz a tabuada aqui. Tá? Muito obrigado, tecle algo para finalizar este programa. Aí eu clico, ele sai fora aqui do meu programa. Vou capturar aqui essa tela aqui. Quem quiser deixar, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui, fica melhor para visualizar, né? Tá? Observe que eu tenho uma sequência de printfs aqui, ó. 1x, né? Essa aqui é uma informação para o usuário. %d é igual a %d. Esse /n quebra a linha. Aqui eu tenho num, né? Gente, aqui é a mesma coisa, tá? Ó, esse n aqui, ele vai puxar esse %d vai puxar desse num. Esse %d aqui, ó, ele puxa desta expressão aqui, ó. Tá? Então vai ficar 1 vezes 5 é igual a 1 vezes 5. Então aqui vai ficar 5, tá? É assim que funciona nosso programa. Tá? O printf aí de saída de dados. Observe que eu utilizei somente uma variável, tá? Bom, eu vou minimizar essa tela aqui, porque eu vou colocar aqui no programa o código. Vamos lá no navegador, Drive C, TCLite, bin, table. Aqui eu vou abrir com bloco de notas, editar, selecionar tudo, copiar, colar. Vou jogar isso aqui no lixo. Aqui está o programa, né? A fonte do meu programa, ó. Tá?
muito pequeno assim. Ó, vou pular aqui, deixar só a variável. Já dá pra gente ter uma noção aqui, né? Tá bom? Bom, essa aqui foi a aula do ScanF. Espero que vocês tenham gostado aí. Possam começar a desenvolver programas que interajam com o seu usuário. Bons estudos!